Olá, em nome de... Olá, saudações em nome de toda a equipe Mindália Televisão. Meu nome é Letícia Figueiredo e quero te dar as boas-vindas ao Mindália ao Vivo, onde milhares de pessoas em todo o mundo assistem todos os dias a conferências oferecidas por Mindália.com. Hoje nós temos o prazer de receber a Lady Cristina Righetti, que vai nos oferecer uma conferência com o tema Psicologia Transpessoal, uma jornada do ego ao self. A Lady ela é psicóloga, psicoterapeuta transpessoal especializada em psicologia transpessoal, terapeuta de vivências passadas e regressão de memória, tem formação em constelação familiar sistêmica, em biopsicologia e terapia floral. Ela é diretora, cofundadora, coordenadora pedagógica e facilitadora do Instituto Humanitatis. Faz atendimento clínico a adolescentes e adultos há mais de 25 anos e realiza trabalhos terapêuticos com mulheres para o despertar do feminino sagrado. Antes de começar a conferência de hoje, eu gostaria de te lembrar que a Mindália é uma organização sem fins lucrativos e que tem como missão compartilhar informações que possam elevar a consciência humana ao redor do mundo. E você pode nos ajudar, curtindo agora mesmo esse vídeo, se inscrevendo aqui no nosso canal ou deixando um comentário positivo nos nossos conteúdos. Ou ainda compartilhando esse vídeo com pessoas que você acredita que possam se beneficiar dessas informações. Com esses pequenos gestos, você nos ajuda bastante e faz com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas ao redor do mundo. Para você que está nos acompanhando ao vivo, você pode participar conosco a partir do chat, deixando suas perguntas e comentários. Ao final da conferência, nosso convidado irá responder todas as perguntas. Para isso, escreva primeiro a palavra pergunta em letra maiúscula, em seguida o país de onde você está falando e depois coloca a sua pergunta. Passamos a palavra agora, então, para a nossa convidada, a Lady Cristina Righetti, com a conferência Psicoterapia Transpessoal, uma jornada do ego ao self. Lady, nós já estamos te ouvindo, você já está em Mindália Televisão. Ok, boa noite, Letícia e todos os ouvintes, né, as pessoas que estão conectadas com a gente, a nossa conferência de hoje. Agradeço mais uma vez, né, por essa oportunidade de estar trazendo esses conhecimentos, e hoje a gente vai falar dentro daquilo que eu já venho falando, para quem não assistiu ainda às outras conferências, sobre a psicoterapia transpessoal. Eu já falei sobre os fundamentos, as bases teóricas e a praxis da psicologia transpessoal, e hoje eu vou focar mais no processo psicoterapêutico clínico. Como é que a transpessoal trabalha, qual é a sua metodologia, qual é a sua orientação, quando você recebe um cliente, quando você está diante de ajudar, né, para ajudar uma pessoa que nos busca em consultório. Então, só para dar uma retomada, eu gostaria, até por conta do nome, né, que eu elegi aqui, que é uma jornada do ego ao self, acho que seria bastante conveniente e importante a gente rever os conceitos de ego e de self. Dentro dessa estrutura psíquica, né, vamos chamar, nós temos uma dinâmica que vai da personalidade, isso sob o enfoque da transpessoal, o enfoque da psicologia junguiana, né, da psicologia analítica junguiana, ao self, que seria esse centro regulador mais profundo e mais sutil da consciência. O ego é aquela, vamos dizer, aquela instância, né, que nos orienta, que nos guia no nível da personalidade. Então, uma criança, quando ela nasce sem ego. Ela vai constituindo, por isso chamamos de um construto mental, onde ela vai aprendendo, né, com os referenciais do externo, pai, mãe, a sociedade, enfim, o mundo de uma forma geral, a constituir esta personalidade. Então, a gente diz, né, que o ego é essa estrutura de base que nos coloca no mundo, que, se bem construído, né, se bem validado pelos nossos pais, pelos professores, pela própria sociedade, enfim, traz uma estrutura de base muito forte, muito importante para que
depois a gente possa, inclusive, dar esse salto, né, rumo à nossa transcendência do ego, como a transpessoal coloca, com muita base, com muita, eu diria, com mais tranquilidade. É um paradoxo, né, se a gente for pensar, você falou, eu acabei de falar assim, para depois a gente transcender esse ego, como assim? Bom, nós temos, então, essa estrutura, que é a nossa estrutura de base, que nos coloca a agir no mundo, e quando nós temos um ego bem estruturado e bem elaborado, bem, vamos dizer, bem validado, é ele que nos garante, inclusive, uma ação no mundo com mais autoestima, com mais propriedade, com mais segurança. Então, todos esses atributos que pertencem no nível da personalidade ou ao ego, eles são muito importantes. Porém, a nossa jornada ao longo da nossa vida, pelo menos é assim que a psicologia transpessoal entende, né, o processo de evolução de cada ser humano, ela tem uma meta. A nossa consciência, ela transita, então, vamos pensar, da jornada do ego, dessa estruturação maior e de base, ao nível mais sutil da consciência, ou ao regulador, o que a gente pode chamar, dentro de uma terminologia transpessoal, de alma, ou de self, né, como Jung disse, ou si mesmo, que é o nosso centro real e verdadeiro. Mas como assim o ego não é verdadeiro? Sim, ele é parcialmente verdadeiro. Por quê? Vocês já vão entender. Ao longo da nossa história, então, pessoal, nossa biografia, a gente, para sobreviver no mundo, como bem Freud descreveu na sua grande teoria psicanalítica, nós vamos desenvolvendo também defesas para nos proteger dos ataques, das vulnerabilidades, e aí a gente entra, né, não vou entrar aqui hoje, mas para quem quiser depois dar mais uma pesquisada, seria importante, nós temos vários mecanismos de defesa. Aquilo que a gente não suporta, que a gente não consegue experimentar porque é pesado, porque é difícil, né, a gente vê uma criança, quando ela recebe uma crítica muito forte, quando ela quer ser algo que não deixam, que reprimem, ela vai guardando tudo isso, e a estrutura de ego vai, então, criando mecanismos de defesa, por exemplo, de negação, por exemplo, de sublimação, de projeção, que é bem falado hoje, aquilo que eu não vejo em mim, que eu não suporto em mim, eu projeto no externo. Isso tudo, para todos vocês entenderem qual é a proposta da psicoterapia transpessoal. Por isso eu estou fazendo essa introdução, que eu acho muito importante. Então, quando uma pessoa vem, né, buscar psicoterapia, buscar o autoconhecimento, buscar auxílio dentro de um enfoque transpessoal, nós vamos estar, nós, terapeutas formados dentro dessa abordagem, estaremos juntos com esse cliente, fazendo essa grande trajetória, né, do ser humano. Então, eu deixo de ficar só no nível do ego para contemplar e deixar que o nível maior, mais profundo, como eu chamei, mais verdadeiro, ou seja, a nossa essência, que não tem máscaras, que não tem persona, que é o ser, que esse centro regulador, ou esse centro de orientação transpessoal, que é o self, que é essa camada mais profunda, passa, então, fazer as pazes, né, quer dizer, não é ele que brigou, na realidade, o ego é que, às vezes, se afasta por estar muito identificado, e eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, não deixando que esse nível mais profundo, que a gente pode chamar de eu superior, como eu falei, ou de alma, ou de si mesmo, que guia a nossa vida. Então, se a gente for pensar, a personalidade, né, ou o ego, ele tem sim uma visão limitada de nós mesmos, porque como nós, vamos dizer, nos perdemos nessa grande rota, nessa grande jornada, e ficamos muitas vezes presos e identificados com nome, com cargo, com crenças, com verdades parciais, o que acontece? Nós deixamos que essa grande consciência maior, ou esse centro
regulador maior nos oriente, porque a gente, de alguma forma, se agarrou àquilo para se autossustentar e perdeu-se nessa possibilidade de estar também sendo guiado por esse centro maior. Então, mais ou menos é isso. Se a gente for dar uma olhada, assim, na humanidade de forma geral, né, na mitologia especialmente, o próprio Joseph Campbell, que foi uma referência em mitologia, ele fala que todo ser humano aqui na Terra, ele tem por obrigatoriedade, querendo ou não, cumprir uma jornada, um lindo plano que sai do ego e vai em direção ao self, que ele chamou de a jornada do herói. Né? Então, a gente já viu falar muito desse mito também. O que é esse herói? É se tornar inteiro, é se tornar autossuficiente, é se tornar validado por si mesmo. E isso facilita, né, bastante o quê? Os relacionamentos interpessoais, a nossa própria relação conosco mesmo. Então, partimos dessa base. A jornada do ego ao self, ela vai sendo transitada, ela vai sendo vivenciada à medida que nós vamos nos conhecendo mais, à medida que nós vamos tirando os véus, tirando as nossas máscaras, tirando as nossas identificações. Elas são importantes porque elas dão, né, uma base no início da nossa jornada. Mas quando nós estamos numa idade mais madura, quando nós estamos emocionalmente transitando de uma forma mais forte, mais poderosa mesmo, no sentido de nos bancarmos existencialmente, nós podemos dizer que nós já estamos num nível mais sábio, e não estamos só identificados ou não despertos, vivendo só sob a ótica do ego. Bom, dentro da psicologia transpessoal, ou da própria psicoterapia, que é o meu tema hoje, a gente não pode esquecer que nós trabalhamos vislumbrando, então, a grande consciência como parte desse caminho, dessa jornada, né? Nós partimos de um ponto menor, de uma visão de nós mesmos e da vida e do outro sobre a ótica do ego, e queremos chegar e alçar voo, transcender, como a gente diz, os limites do ego, para que a gente possa, então, vivenciar com inteireza a nossa verdadeira natureza. Esse é o grande ensinamento, né, do nosso caminhar na vida. A psicoterapia, então, ela vislumbra, a psicoterapia de orientação transpessoal, ela vislumbra uma metodologia, como facilitar essa comunicação entre o ego e o self. Vamos imaginar que o ego, então, como eu disse, ele vê parcialmente tudo. Por quê? Porque ele está regido apenas pelos nossos 5 sentidos. Quando nós trabalhamos num estado ampliado de consciência, ou seja, quando a gente estimula o nosso eixo vertical, que é uma ordem mental superior, ou que a gente coloca e estimula esse acesso ao self, a essa consciência mais ampliada, maior, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos, se a gente puder visualizar aqui agora, imagine a cruz, né? A cruz, que é um símbolo bem conhecido pela humanidade, que não está só atribuído ao cristianismo, mas vamos pensar que o eixo horizontal, ele se reporta ao nível da personalidade, e também o que a gente chama das 4 funções psíquicas nossas, né, onde nós transitamos: razão, emoção, intuição e sensação. O que nós fazemos? Nós estimulamos a integração dessas 4 funções, porque nós somos 4 funções, mas também estimulamos esse encontro do ego ao self, quando nós trazemos a consciência de novas possibilidades de ser, do ser, né, se manifestar em nossa vida.
Então, eu gostaria de estar, assim, deixando bem claro que no nível didático nós somos esta personalidade, sim, que nós desenvolvemos, que nós aprendemos ao longo da nossa existência, mas nós não podemos esquecer que tem um centro maior, que tem um centro que regula a nossa existência, que é o nosso centro da consciência maior, né? A consciência que a gente diz que já despertou, assim como o Buda disse, né? A consciência búdica significa aquele que despertou para outros mundos, para outras experiências mais reais, mais verdadeiras, longe de apegos, longe de identificações. Bom, isso tudo pode levar uma existência inteira, é claro. E muitas pessoas nem alcançam isso. Retomando um pouquinho Jung, ele diz assim, né? Quando a luz quando a sombra, que é aquilo que a gente não aceita, que é aquilo que está recalcado, que é aquilo que está no nosso inconsciente, vira a luz da consciência, nós concluímos um processo de individuação, ou seja, nós unimos os opostos, nós unimos e nos tornamos inteiros. Tudo aquilo que eu não enxergo, que eu nego, que eu ainda não trabalhei, eu vivo na projeção. Então, voltando, num processo psicoterapêutico, vamos pensar que a trajetória da consciência, gosto muito de explicar dessa forma, que eu acho que fica bem elucidado. Mais ou menos, ela transita assim. Nós todos vimos de uma fonte, né? Nascemos de uma unidade. Quando estamos lá na barriga da nossa mãe, nós vivemos esta indiferenciação, eu e esta mãe e esta pessoa somos um só. Porém, nós viemos de uma linda fonte, uma fonte de amor, de luz, do que possamos querer chamar. Quando nós tomamos a nossa vida, né, nascemos, nós automaticamente passamos por um mundo dual. O bebê começa a perceber que existe ele e o outro, ele e a mãe, ele e o ambiente externo. Essa dualidade, né, quando ele sai, então, dessa unidade ou dessa indiferenciação, gera falta. Gera falta porque eu saí dessa unidade. A falta gera desejo. Desejo do quê? De voltar para essa fonte. Como eu não sei como ainda, porque sou uma criança e estou transitando pelo mundo, eu começo, como eu disse, desenvolver, né, defesas, e eu começo a externar a projeção dessa falta. Aonde? No externo. Então, eu projeto esta ausência, né, de interesse, de unidade, porque eu estou agora na dualidade, eu preciso desse mundo externo para eu sobreviver, e essa projeção da falta gera o quê, gente? Gera medo. O medo de não encontrar, o medo de não conseguir ser correspondido. A base do nosso psiquismo, quando estamos nessa falta, nesse desejo de reencontrar essa unidade, ou essa inteireza, essa fonte que no fundo está dentro de nós mesmos, né? Ela começa a gerar, então, as defesas que eu falei. As defesas que a gente pode chamar aqui, num comparativo, numa associação, com até os 7 pecados capitais tão bem falados, né? Por exemplo, orgulho, inveja, cobiça, preguiça, voracidade, ambição, ira. Se a gente vê, tudo isso está no nosso aspecto mais sombrio. Quando eu não estou inteiro, eu projeto, então, através dos meus medos, tudo isso. Se a gente fizer uma análise rápida, né, a gente acabou de vivenciar aqui no Brasil, especialmente, uma tensão muito grande com essa eleição, e a gente pôde observar como que as pessoas deixaram vir à tona as suas sombras, todos os seus medos, em formas de ataque, em formas de rompimento, em formas de rebeldia, de indignação, não que isso não faça parte do processo, né? Porém, veio de forma exacerbada. Eu só estou dando esse exemplo porque fica claro para a gente identificar um processo coletivo até, né? Que a gente sabe que todos nós passamos de uma forma
de inteireza para um aspecto de falta. E é assim que é a trajetória da nossa consciência. Quando nós, então, ficamos nessas defesas e não temos consciência dela, nós começamos a desenvolver doenças. Nós começamos, porque aqui já gerou conflito, já gerou, como eu disse, né, falta. Então, o que acontece? Quando eu não sei o que está me acontecendo, quando eu projeto no externo, quando eu fico só vivendo as minhas defesas psicológicas, eu estou abrindo um campo para que as doenças, que a gente pode chamar as doenças da alma, ou do self, né, que o self não adoece, mas é como se essa comunicação que não está sendo estabelecida ou vivenciada pelo ego, porque ele só está no externo, está identificado no nível da personalidade, ele passa, então, a ter problemas aonde, né, gente? Nos relacionamentos interpessoais, nos desajustes profissionais, eu não consegui realizar o meu propósito, eu passo a ficar com um sentimento de inadequação. Parece que nada está bom, parece que tudo que eu faço não faz sentido. E a gente, mais do que ninguém, né, pode hoje estar vendo em nós mesmos, ao nosso entorno, como que isso está sendo evidenciado, até pelas próprias redes sociais, né, essa voracidade por falar, por não ouvir o outro, por não ouvir a si mesmo. Isso tudo é consequência dessa jornada da consciência que não está sendo ouvida, que não está sendo escutada, que essa parte, essa dimensão mais profunda, que seria a nossa inteireza, não está tendo sinal aberto para se manifestar. Então, nós estamos vivendo só para fora. O caminho da psicoterapia, né, proposto pela transpessoal, é a volta para essa inteireza, para essa fonte, para essa unidade. Então, se a gente for parar para pensar, a maioria das psicoterapias, elas trabalham no nível do ego, ou seja, trazendo consciência, trazendo uma adequação àquelas solicitações, né, sociais, culturais, dos desejos egóicos. Parece que eu estou feliz quando eu tenho alguém, quando eu compro algo, quando eu alcanço, por exemplo, um cargo X, Y, Z. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas não é só isso que faz com que a gente fique num estado de equilíbrio. A gente está vendo muitas doenças autoimunes, a gente está vendo muita depressão. Por quê? Muita síndrome do pânico. Porque exatamente nós nos perdemos nas areias do ego. E a areia do ego é uma areia movediça, porque ao mesmo tempo que essa instância ela é muito importante, ela também nos traga, ela também nos cega. Por isso a gente está vendo hoje, assistindo hoje, tantas doenças, porque a pessoa não consegue sair desse centro, né? Parece que tudo tem que girar em torno do seu próprio umbigo, da sua própria vida. Ninguém mais pensa, ninguém mais se coloca no lugar do outro. Mas, enfim, isso era apenas algumas exemplificações. Essas doenças que eu disse, né, por essa ausência da transcendência do ego, que a gente pode, sim, fazer essa comunhão, né, que o self comande o ego e não o contrário, como está acontecendo, gera, então, ou é a base de todas as neuroses, de todos os conflitos que a gente está vivendo com a gente mesmo e vendo e assistindo ao longo aí da nossa vida, e especialmente agora, porque a gente tem as tais das redes sociais que esfrega na nossa cara tudo, né? E a humanidade está precisando acordar, né? As pessoas estão, mais do que nunca, necessitando despertar, perceber que nós temos saída sim, que nós temos muitos recursos internos que a gente pode, então, tratar, que a gente pode propor para essas pessoas que estão pedindo, clamando por auxílio, por ajuda, porque querem ir além desses limites. Muitas pessoas, apesar de todo um sofrimento, de todas as identificações, tem um ladinho ali intuitivo, né, que eu chamaria de self, que uma hora ou outra sussurra assim no ouvido: vai buscar ajuda, vai procurar ir além da onde você está parado.
da onde você está identificado. E isso a gente, na psicoterapia transpessoal, vai além. Então, como eu estava dizendo, a maioria das psicoterapias trabalham no nível do ego. O que a transpessoal propõe? A transcendência do ego. Ela não está dizendo de morte, de eliminação, de jeito nenhum. Ela só está dizendo, olha, você tem um outro centro maior, um eu superior, uma alma, chame do nome que você, né, se simpatiza ou se sintoniza, para que esse centro te guie. Sabe quando a gente fala assim, olha, eu estou numa dúvida, alguém te fala, né, e você fala, segue o teu coração. O que nós estamos falando nessa hora? Nós estamos dizendo assim, dentro de você existe uma outra instância que é muito mais profunda que pode te nortear e te guiar. Agora, claro, nós temos sempre que lembrar que existem essas 4 funções, né, que faz parte, que o nosso psiquismo é norteado e orientado. Jung chamou, né, de funções psíquicas. A razão, a emoção, a intuição e a sensação, ou função pensamento, sentimento, ok? Bom, então nós temos que trabalhar, a base da psicoterapia transpessoal está justamente na facilitação ou na promoção desse reencontro do ego com o self, ou estimulando, né, este ego a exercitar, a experienciar, ousar ir além dele, de si mesmo. Porque só assim que nós conseguimos chegar num centro maior da nossa consciência. Gostaria de trazer para vocês aqui, resumidamente, claro, também que os estados de expansão da consciência, que são aqueles estados que vão além da vigília, além do estado de ego, além da personalidade, por exemplo, os sonhos, por exemplo, aqueles estados que nós acessamos quando nós estimulamos em trabalhos regressivos, em trabalhos de hipnose, ou seja, nós driblamos o ego usando de ferramentas para que a gente possa ampliar uma visão que vai além da visão limitada ou fragmentada do ego, porque lembra que ele é pautado pelos mecanismos de defesa. Nós temos que driblar, deixar o ego um pouquinho ali quietinho, só observando, e mostrar as saídas. Olha, você tem outra forma de ser. Você sabia que se você se desidentificar dessa dor, desse sentimento, dessa escolha, você pode se tornar mais livre, você pode, inclusive, dar um salto consciencial e olhar para isso tudo que você estava vivendo de uma forma agora mais libertadora. Eu gosto muito daquele exemplo, né, que fala assim, a dor, ela é inevitável diante de uma perda, diante de algo que nos acontece, que nos tira do eixo, diante de uma perda afetiva, de uma perda de um ente querido, de um cargo até, né, que a gente se dedicou por tanto tempo na vida. Essa dor, não tem como pular essa parte. Porém, o sofrimento é opcional, é escolha, né? Não é tão simples assim, mas se você conseguir de verdade, num processo terapêutico, olhar e trabalhar tudo aquilo que sustentava, que mantinha, né, você identificado com tudo, você com certeza vai ter um grande alívio. Você vai com certeza possibilitar a si mesmo ir além daquilo que te aprisionava. Então lembre-se disso. A dor em qualquer processo terapêutico, ela é inevitável. Ela vai fazer você se desconstruir naquilo que você estava extremamente identificado. Você achava que você era aquilo, né? Todos nós já passamos por isso. Já equivocadamente, né, como eu costumo dizer, não via saída. E ainda a gente culpa o outro, porque a gente está sempre na projeção. Não, mas eu estou passando isso porque o outro me provocou, me fez passar por isso. Bom, só faz você passar por isso e você permite isso, né?
Mas, vamos lá. Dentro daquilo que eu estava dizendo, eu vou aqui, resumidamente, mostrar para vocês como que nós trabalhamos. Primeiro, a gente estimula, através de recursos, a expansão da consciência. Normalmente, a gente trabalha, né, com ferramentas que levam, então, o ego a ficar um pouquinho ali de lado, embora nós estejamos o tempo todo super consciente e participativos, mas é como se a gente trouxesse e convidasse um outro eu que observa tudo, ok? Se a gente parar para pensar, quando a gente inicia um projeto, a gente tem que ter, primeiro, a ideia, depois a gente começa a burilar isso no papel, escrever esse projeto, até que a gente vá conseguir, né, implementar isso na nossa vida. O processo terapêutico é a mesma coisa. Então, a gente costuma dizer que nós passamos por 6 etapas, tá? Eu vou aqui falar de uma por uma, que eu acho que vai ficar mais claro ainda para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira etapa, né, quando a pessoa chega num consultório buscando ajuda, porque eu estou falando aqui de psicoterapia transpessoal, como é que é a nossa prática, nós chamamos de reconhecimento. O que é o reconhecimento? É você saber a sua queixa, localizar ela desde quando começou. Nisso, o terapeuta, com este olhar, né, com essa abordagem, já vai estimulando e vai ajudando, auxiliando o cliente a identificar desde quando essa queixa está aí. Desde quando você já reconhece que você está precisando ir além, quando isso começou, e por que isso está te trazendo dor. Então, é nessa troca, nesses primeiros encontros, que nós conseguimos ampliar essa queixa. Então, eu já falei do reconhecimento e da identificação, ou seja, esse é a segunda etapa, onde você aprofunda essa queixa, né? Desde quando, quais pessoas envolvidas, quais são os sentimentos, onde você percebe isso, e aí a gente tem vários recursos para estar estimulando essa fala e até a emoção, que às vezes vem bastante forte nesse momento, quando alguém traz, né, essa queixa, e ali a gente já pode, muitas vezes, reconhecer onde essa pessoa, onde esse cliente está preso, onde ele está identificado com crenças, com verdades que para ele é absoluta, mas a gente sabe que não é, que existem sempre saídas, com a perda em si, com sentimentos, com emoções, enfim. A gente vai, então, levantar tudo isso juntos. O próximo passo, que é o nosso objetivo primordial, é a desidentificação. Nesse momento é que entram mais ainda profundamente, né, a utilização de uma forma bem sistemática e bem programada, bem, vamos dizer, orientada. Que ferramentas eu vou usar? Que ferramentas eu tenho em mãos? Por exemplo, podemos usar de terapia regressiva, podemos usar de hipnose, podemos usar de imaginação ativa. Vários exercícios a gente faz no nível da imaginação. Freud usava a hipnose, Jung usou muito da imaginação ativa. Por quê? Porque no nível imaginário, tudo é possível. O nosso inconsciente trabalha por símbolo, trabalha por significados. Então, se a gente estimula a desidentificação, mostrando ali para o cliente, né, talvez, por exemplo, voltando no momento traumático, voltando no momento dessa perda, voltando, né, nesse conflito que ele está ali totalmente aprisionado, mostrando saídas, ou seja, ele próprio vai ver as saídas, porque nós estamos ali estimulando com ferramentas bem pertinentes, bem adequadas, bem pontuais, ele vai conseguir sair desse conflito e vislumbrar uma nova perspectiva diante desse conflito. Ali nós já estamos falando do quarto passo, que seria a transformação.
Quando ele consegue se desidentificar, e isso tudo eu estou falando aqui no nível didático, tá? É bom lembrar isso, mas tudo acontece, às vezes, muito misturado. Só para a gente entender qual é o caminho, a trajetória na psicoterapia, qual é a orientação que a gente sempre tem que ter. Eu vou sair daqui para chegar ali, né? Não podemos nos perder no meio do caminho. Na transformação, ele consegue ver que pode ir além desse sofrimento que ele estava apegado, que ele estava identificado. Imediatamente, né, a gente promovendo ali uma ampliação, ajudando o cliente em estado ampliado de consciência, a poder ver isso com distanciamento, inclusive, ele próprio, quando a gente pergunta, né, uma possibilidade de perguntar, como que poderia ser isso agora? Ou olhe para essa pessoa, ou traga a sua criança, depende do que a gente está trabalhando ali no contexto terapêutico, né, no setting terapêutico. Então, ele pode ver ali saídas muito claras. Sabe aquela história, quando você está na dúvida, fica quietinho, como eu falei, né, ouça o teu coração, ou fica quietinho, porque a hora que você aquieta a mente falante do ego, você vai ver uma saída. Isso no processo terapêutico é idêntico, só que nós temos ferramentas que vai auxiliar muito mais rapidamente esse acontecimento, né, dessa forma. Bom, depois disso vem então o nível que a gente chama de elaboração. Nessa elaboração, a gente percebe, né, a pessoa ali trabalhando várias possibilidades, várias saídas, ou pelo menos algumas que ela já consegue colocar de uma forma muito clara. É como se tirasse um véu, esse véu a gente chama, né, do nível do ego, trouxesse então uma amplitude de visão, onde a emoção ali já saiu, aquela dor sai junto com essa emoção, muitas vezes a gente tem técnicas até que a gente pede para devolver isso para onde começou, né? Então a gente tem ferramentas que a gente, num processo regressivo, a gente pode trazer a mulher ou o homem adulto de hoje a ver que quem sentia tudo aquilo era a criança, era o adolescente, e ele se identificou. Foi tão forte a experiência, né, traumática, que a gente carrega isso como sendo nosso. Só que o homem, a mulher, tem outros recursos. A criança não tinha nível de elaboração. Então, ela trouxe para ela ali essa dor, né, ela ficou com ela. Então, nesse processo da elaboração, é muito importante o terapeuta atuar de forma a trazer essa consciência para ela. Como é que você, então, lida com isso a partir de agora, né? Depois de tudo que ela viu, que ela percebeu, que ela constatou, que ela deixou sair em forma, muitas vezes, catártica, né? Ou seja, uma emoção bastante forte estava ali atuando, e ela se liberou dela, quando ela lembra essa memória, por exemplo, para ir para um próximo passo, ou quinto passo, que é a integração. Então, a partir de agora que a gente pôde revisitar todo esse trauma, todo esse conflito, toda essa dificuldade, esse apego, né, essa dor que estava aí tão colada que às vezes a pessoa não consegue nem ainda, né, isso não acontece magicamente numa sessão, eu estou aqui resumindo as etapas, mas muitas vezes, dependendo do conflito, se a pessoa acessa a sua origem e ressignifica nessa sessão, com certeza vai vir muito alívio. Às vezes a pessoa está tão identificada, né, no nível do ego com aquilo, que ela não sabe o que colocar no lugar. Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais em outras sessões, às vezes a gente dá até alguns comandos, como a gente está em estado ampliado de consciência, normalmente, né, de olhos fechados, etc., a gente dá um comando tipo, olha, hoje nós conseguimos chegar até aqui. Em um outro momento, nós vamos voltar de onde nós paramos, e vamos vislumbrar esta nova possibilidade de reorganizar tudo isso. Isso é tão importante porque o inconsciente, ele acata, né? Ele acata esses comandos quando eles são bem precisos e bem focados, onde a gente quer, que é como se a gente
desse um pause, fizesse uma pausa ali naquela história e depois a gente volta. E é muito comum, quando o cliente volta nas próximas sessões, dizer assim, nossa, eu já senti um alívio muito grande quando eu vislumbrei, quando eu descobri aqui, naquela experiência, que eu estava, né, equivocado, que eu estava, assim, completamente na projeção, inclusive, identificado, culpando o externo, mas eu posso, hoje, lidar com isso, porque eu sou um ser adulto, eu sou um ser maduro, e eu escolho ir além. Claro que não é um passe de mágica, mas a gente tem essa possibilidade, sim. Então, eu acho que a gente entender, né, que utilizando de ferramentas, que é o que a transpessoal utiliza, de com várias possibilidades, como eu já falei, vou repetir, com terapias regressivas, eu gosto muito porque eu tenho essa formação, com imaginação ativa, com grafismo, uso de mandalas, uso como é que fala, não só de colorir mandalas, né, é fazer um trabalho focado do ego ao self, porque o processo da mandala é bem esse, né, a gente pode sempre ajustar ou regular um psiquismo que está bastante danificado, ou bastante perdido, ou desalinhado, desarranjado, fazendo sim mandalas, né, a arte-terapia. Então, na arte-terapia, a gente tem vários recursos também. Eu não tenho essa formação, mas tem vários parceiros que já utilizam isso em consultório. Eu costumo utilizar, às vezes, mandala, às vezes eu faço grafismo, onde eu consigo pedir para ela desenhar simbolicamente um conflito, por exemplo. Como que você desenharia esse conflito? E quando ela passa para o papel, ela começa a conversar com aquela imagem. Vocês vão falar, nossa, que coisa louca, né? Mas é isso mesmo. A gente passa a conversar, e quando a gente conversa, a gente começa a ter insights. A gente começa a ouvir o que aquela imagem também tem para nos dizer. Eu posso chamar a imagem de solução. Ok, agora que você olhou para essa imagem, que simboliza o conflito, vamos fechar os olhos novamente. A hora que você abrir, né, faço toda uma estimulação, você vai desenhar novamente, simbolizando uma saída, a imagem de solução. E vocês não têm noção do que pode acontecer nisso, né? É um processo muito, muito lindo. Por quê? Porque o inconsciente comunica através de imagens, através de símbolos, e ali você reorganiza esse psiquismo. Então, basicamente, a gente tem que ter o foco assim, a nossa consciência, ela vai do ego ao self, a trajetória dela é sair da fonte, da unidade, passando por toda a experiência humana, com todos os seus desafios, com todas as suas dificuldades, com todas as possibilidades de transcendência, só que nós temos que ter consciência que o foco, o destino, né, onde eu preciso chegar, é novamente ao self, que é a minha alma, que é o meu eu superior, que é a minha comunhão com o meu eu mais profundo. Então, para quem também assistiu às outras conferências, né, quando eu falo do cesão, que seria a consciência maior, que a gente pode chamar de self, ou pode chamar de eu superior, e o cezinho, eu estou falando no nível da personalidade, e estou falando na grande consciência. Todas as tradições de sabedoria da humanidade já nos deixaram, né, escrituras, já falaram dessa jornada do ego ao self, cada uma dentro da sua terminologia, mas praticamente o que a transpessoal resgata. Ela pega, então, todo o conhecimento das teorias, né, que nós temos do psiquismo humano, desde da psicologia analítica, da psicanálise, porque foram os primeiros, né, foram os primeiros estudos, foram as primeiras teorias levantadas por dois fenômenos, né, que foi Freud e Jung, embora tenha alguns freudianos que não validam Jung, né, mas para a transpessoal ele foi o grande mestre, o grande precursor, sim, porque estudou por muito tempo, né,
na própria vida dele, ele é uma prova viva do processo de autoconhecimento, da teoria por ele desenvolvida, que chegou a falar, então, de todos os recursos e ferramentas, e também da experiência humana, que vai além do individual, foi também no nível coletivo. Então, nós também recebemos a influência de um coletivo, de um grande sistema. Quem trabalha com constelação familiar sabe disso. Nós trazemos na nossa história, não só a nossa história pessoal, mas a história da nossa ancestralidade, do nosso grande sistema familiar. E muitas vezes os conflitos, aliás, a maioria deles, estão no nível sistêmico. É como se a gente reproduzisse para fidelizar um compromisso que nós assumimos em algum nível, claro, no consciência sistêmica, com esse sistema familiar. E sofremos por isso. Por isso que hoje nós temos também a terapia familiar sistêmica, né, que é maravilhosa, que tem ajudado muito na resolução de conflitos, de várias origens, de várias fontes. Então, nós temos aqui tudo aquilo que vai além do ego, todas as ferramentas, todas as técnicas, como uma grande possibilidade de auxílio da emergência dessa consciência transpessoal. Quando eu digo jornada do ego ao self, significa, né, na linguagem junguiana, o que eu disse lá no início, que o nosso processo de individuação se realizou. A sombra e a luz se fizeram juntas, né, assim, a luz da consciência levou ali, como se fosse uma lanterna, para aquela escuridão que ainda estava por ser desvelada. Então, veja, eu acho que eu consegui aqui trazer para vocês hoje um pouco dessa metodologia ou dessas ferramentas de como nós trabalhamos enquanto psicoterapeutas de abordagem transpessoal. E cada um de nós, né, tem aí as suas preferências e as suas sintonias que vai utilizando de acordo com a sua capacitação profissional, né? Mas o que importa é isso, é lembrar que quando iniciamos um processo psicoterapêutico dentro de um enfoque transpessoal, nós vamos além do limite da personalidade. Ok? Espero que eu tenha aqui ajudado você a entender um pouco mais o que é a psicoterapia transpessoal. E eu estou aqui à disposição agora para responder algumas perguntas. A Letícia já está me olhando ali, né, Letícia? Então, Estou aqui. O que nos aguarda agora? Tá. Você explica muito bem, Lady. Você foi muito clara e muito didática, assim, para quem, por exemplo, eu que não conhecia a terapia transpessoal. Uhum. Antes de passar as perguntas, nós chegamos ao final, então, dessa conferência. Muito obrigada, Lady, por compartilhar informações com a gente tão valiosas. E antes de passar as perguntas, eu quero lembrar que a Mindália é uma organização sem fins lucrativos e que tem como objetivo difundir o conhecimento humano e impulsionar a solidariedade no mundo. Uma forma importante de você contribuir com a Mindália é se inscrever no nosso canal no YouTube, disponível também em inglês e espanhol. Ao se inscrever, você contribui para que esses vídeos cheguem a mais pessoas em todo o mundo. Se você quiser compartilhar uma informação que você considere valiosa ou se quiser dar uma conferência aqui, entre no site da Mindalia.com e se inscreva na seção superior, onde está escrito oferecer uma conferência. Vou passar agora as perguntas, tá, Lady? Ok. A gente tem uma pergunta aqui da Cris Ferrari, ela pergunta do Brasil. Quando existe uma dificuldade de realização pessoal por conta de falta de concentração, foco ou organização, isso pode estar no nível inconsciente? E ela complementa aqui, o que fazer quando, é uma continuação da mesma pergunta, o que fazer quando ferramentas de organização, agenda, post-its, aplicativos, planejamento não bastam? Uhum. Ótima essa pergunta, né? Muito boa. E ela é ampla, a resposta também pode possibilitar aí algumas saídas, vamos pensar assim. Eu acredito muito, né, que quando a gente está desorganizado internamente, no nível mais profundo, até no nível inconsciente, né, sempre está lá no inconsciente, a gente precisaria olhar primeiro para isso, né? Como eu não a conheço,
eu não sei desde quando ela tem essa dificuldade, ou quando ela já percebeu ou identificou, lembra lá do processo? Então, a gente levantaria isso no processo terapêutico, quando que isso começou, você é uma pessoa que consegue terminar o que começa, etc, etc, porque esses recursos que ela está falando, post-it, agenda, etc., eles ajudam para quando você já tem um trabalho interno, vamos dizer, que você consiga apenas se organizar dentro de uma agenda diária, ou semanal, ou mensal, enfim. Porém, como eu disse, se ela já tem ali uma insatisfação, se ela tem um bloqueio, que a gente não sabe. Às vezes existem bloqueios tão fortes e tão profundos que nos impede de conseguirmos nos realizar externamente, seja no plano afetivo, seja no plano do trabalho. Então, eu, assim, aconselharia ela, não sei se ela já fez ou não, a fazer, assim, uma investigação mais profunda, que seja num processo psicoterapêutico, porque eu tenho certeza que ela vai conseguir localizar. Agora, eu sugiro que seja com ferramentas, né, que vão além do ego, além da personalidade, que a gente consiga adentrar no inconsciente mais profundo, investigando aí essa infância, essa adolescência, o que é que já impediu, né, o que ela consegue ou não localizar, porque se a gente aplicar algumas técnicas regressivas, por exemplo, a gente pode localizar uma criança lá atrás que não foi validada, que não conseguiu se expressar, que não conseguia terminar algo porque tinha muita energia, né? Hoje se fala muito em excesso de informação, em TDAH e etc, etc, mas às vezes como é que fala? É um movimento interno tão rápido, tão profundo, que ela não consegue controlar, porque está elencado, porque está linkado ali a um trauma, a uma frustração muito grande, entende? Então, acho que a gente teria que, primeiro, fazer uma explanação, né, dentro de uma maior, dentro de um contexto terapêutico, e propor algumas técnicas que auxiliassem ela a localizar, a identificar, e aí sim fazer uma próxima etapa, que seria colocar em prática, como eu disse, né, quando a gente consegue revisar tudo isso que está ali dentro, de uma forma bem profunda, ver como que ela poderia, então, colocar isso em prática, tá? Acho que eu consegui responder, né? Sim, conseguiu. Leide, eu pegando então essa resposta sua, para você acessar, por exemplo, fazer esse processo de expansão de consciência, acessar o inconsciente, você falou de algumas coisas, né? Hipnose, Terapia regressão, regressiva, e outra coisa, a imagem ativa. Você não quer explorar assim rapidamente um pouquinho dessas ferramentas? Você consegue? elas são bem profundas, né? Mas, assim, por exemplo, eu consigo acessar o inconsciente com alguns comandos, né? Simplesmente. Existem pontes indutoras que a gente chama. Primeiro você traz, eu gosto muito de uma que eu chamo de viés, né? Que é verbal, ou seja, a queixa, como que ela sente isso no corpo, qual é a emoção que traz, somática, né, o corpo, e qual é a emoção que traz e que tipo de pensamento passa. Então, se você levanta esses 4, aí você pede para a pessoa fechar os olhos e você vai diante de uma frase bem elaborada que contenha a queixa, estimular essas 4 portas, por isso a gente chama de ponte indutora, para chegar onde a gente precisa. Então, por exemplo, hoje nós vamos aqui investigar, nós vamos pedir licença ao teu inconsciente e nós vamos investigar quando foi que isso começou. Isso é uma pergunta. Pá, você dá esse comando, claro que não é tão simples assim, eu estou tentando resumir, e a pessoa vai literalmente ver uma imagem. Então, eu falo, né, o I lá do viés é a imagem. Onde você está? O que você está vendo? É incrível, né, como que o inconsciente é sábio, e ele vai, provavelmente, 99% de pessoas conseguem,
mesmo tendo um pouco de receio, né? Quando a gente fala em hipnose, quando a gente fala em terapia regressiva, todo mundo aí tem um mito em cima disso. Ai, meu Deus, eu vou voltar, não vou, eu vou conseguir, não vou. Então, claro que depende de uma relação bem estabelecida entre cliente e terapeuta, né, para ele ter confiança em você. Você vai, com certeza, dar um comando para esse consciente que ele vai lá buscar. Então, técnica de hipnose e terapia regressiva andam juntas, porque você, para entrar no estado de expansão da consciência, você precisa usar de ferramentas para propiciar um estado hipnagógico, ou seja, um estado alfa, um estágio onde, como eu disse lá atrás, o ego esteja um pouco mais fora do domínio, do controle, para que você acesse, então, a informação. Tá? Terapia regressiva de memória não necessariamente nos remete à terapia de vidas passadas, que também existe uma grande confusão nisso. Não temos nem como provar se isso existe ou não, né, vidas passadas, mas, com certeza, quem já fez, quem já passou por experiências e que acredita, né, nessa possibilidade reencarnatória aí, a gente sabe que a gente já viveu outros personagens em outras existências. Ou, não me importa, nem quero saber se é ou se não é. O que importa é que esse material está vindo de uma fonte fidedigna que é o inconsciente da pessoa. Ela pode estar usando de uma alegoria, ela pode estar usando de uma fantasia, ela pode estar usando de uma imaginação. É comum as pessoas falar, então, eu estou vendo isso, agora eu não sei se eu estou imaginando ou não. Eu falo, não, não importa. Fale tudo o que você está vendo, né? Fale tudo o que você está sentindo, aonde você está, quem está com você, mesmo que seja uma grande imaginação, é a forma como o inconsciente dela foi acessar esta memória. Entende? Isso é muito importante. Certo. A gente tem mais 3 minutinhos, Leide. Uhum. O Mesor Strauch, se você conseguir responder para ele rapidamente para a gente poder encerrar, ele está falando que ele teve muitos sonhos lúcidos e pergunta se isso é bom. Isso é maravilhoso, né? Eu diria que a gente faz até curso para conseguir acessar sonho lúcido, porque o sonho é um estado de consciência do sono profundo, né? De um sono não tão raso, eu diria, né? Do estado do REM, do estado REM. O sonho, ele é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, tanto é que foi muito utilizado por Jung, por Freud, etc. E a gente faz, inclusive, né, na transpessoal, uma técnica que chama psicodrama dos sonhos, que é o ressonhar. Até porque a gente não entende muitas vezes a mensagem do sonho. Na maioria das vezes a gente não entende. Acho que é um sem pé nem cabeça. Porque, volto a dizer, o inconsciente se comunica por símbolos. O sonho lúcido é a pessoa completamente atuante no sonho. Ela já está num grau, num nível aí de autoconsciência, e às vezes nem sabe disso, que ela atua no sonho. Ela entra, ela sai, a hora que ela acorda, ela sai do estado de sono, ela lembra exatamente o que aconteceu. Então, se ela pode até encomendar sonho. Hoje eu quero sonhar com algo que me traga uma resposta em relação a um tema, ok? O sonho lúcido, ele foi muito utilizado por alguns xamãs, por alguns mestres aí, por alguns teóricos da própria psicologia, né? Isso é muito importante. Que bom que ele tem esse acesso direto ao inconsciente dele, ele já é desenvolvido. Que a maioria de nós sonha e nem lembra. Aí tem gente que fala, não, eu não sonho. Todos nós sonhamos, porém tem uns que sonham mais, outros menos, uns que lembram e outros que nem lembram. O sonho lúcido vem como uma super ferramenta de autoconhecimento para ele. Nossa, que interessante. Bastante isso. Que legal. Bom, a gente precisa encerrar. Tinha mais uma pergunta aqui, Leide, mas eu pedi para a pessoa entrar em contato com você, tá? Para a gente fechar a conferência. Então, eu queria agradecer essas informações incríveis que você trouxe para a gente hoje, Leide, e ter compartilhado tivemos muita participação aqui hoje no chat. Agradecer também todo mundo que participou com a gente aqui na Mindalia ao vivo. Obrigada pela participação de cada um de vocês.
Você também poderá, quem não pôde assistir a conferência ao vivo, ela vai estar aqui disponível no canal da Mindália, e você pode assistir, compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo que a Leide trouxe para a gente hoje. Eu vou dar um minutinho, então, Leide, para você se despedir. Ok. Eu agradeço, então, mais uma vez, né, por esse convite. É sempre um prazer enorme a gente poder estar aqui difundindo o conhecimento da psicologia transpessoal. É o meu legado. Eu já estou nesse caminho já há 22 anos, mais ou menos, quando eu conheci a transpessoal e fiz minha formação, minha especialização. E hoje eu encabeço, então, e levo, né, com muita honra, com muita reverência, todos os mestres que me antecederam, esse legado de trazer através de cursos, de conferências, do atendimento terapêutico, de workshops, e me coloco aqui à disposição de todos aqueles que quiserem saber mais, me conhecer, a entrar aí no meu site, né, do Humanitatis, a entrar em contato comigo, se assim preferir, me coloco totalmente disponível, tá bom? Muito obrigada, Mindália, mais uma vez pelo convite. Leide, a gente que agradece, o prazer é todo nosso, você sempre é muito bem-vinda aqui. Então, eu me despeço hoje, lembrando que a Mindália, você pode se inscrever aqui no nosso canal e fazer, e assim você nos ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu me despeço e até a próxima conexão no Mindália ao vivo.